Ele rasgou a ecografia dela em pedaços e foi-se embora. 3 anos depois, ele viu-a novamente, sentada na mesa ao lado, com 3 meninas que tinham os olhos dele. Leonardo Valente estava sentado atrás da sua enorme secretária de mogno, a luz da tarde a filtrar-se pelas altas janelas de vidro do seu escritório e a pintar a sala em tons de âmbar. Usava um fato castanho claro feito à medida, o tipo que fala de poder e perfeição, e os seus olhos castanhos e penetrantes refletiam tanto exaustão como impaciência. Sofia estava à sua frente, as mãos a tremer, um pedaço de papel dobrado agarrado firmemente. O seu cabelo escuro emoldurava o seu rosto pálido, e os seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Tinha ensaiado este momento tantas vezes na sua cabeça, dizendo a si mesma que talvez, só talvez, ele fosse entender. Lentamente, estendeu o papel para ele, a ecografia que a tinha acompanhado em noites sem dormir. Por um breve segundo, o olhar de Leonardo suavizou-se enquanto olhava para a imagem, o contorno tênue de uma vida minúscula a tomar forma. Mas a suavidade desapareceu tão rapidamente como apareceu, substituída por uma dureza que Sofia tinha aprendido a reconhecer bem demais nele. Sem uma palavra, ele estendeu a mão, pegou no papel e, num movimento rápido, rasgou-o ao meio. O som do rasgar pareceu mais alto do que qualquer outra coisa no mundo naquele momento, ecoando nos seus ouvidos como uma cruel lembrança da realidade. Ele deixou os pedaços caírem sobre a sua secretária, fragmentos do que poderia ter sido, e recostou-se na cadeira com uma expressão fria e praticada. "Eu não estou pronto para isto", disse a sua voz medida, quase indiferente. "Não posso lidar com algo assim agora." "Esquece." Sofia sentiu os seus joelhos enfraquecerem, como se o chão por baixo dela se tivesse movido. O seu peito apertou-se e as lágrimas picaram seus olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair à frente dele. Procurou no rosto dele, pelo mais pequeno sinal de arrependimento, alguma faísca do homem que ela outrora acreditara ser capaz de amar. Em vez disso, tudo o que viu foi distância, uma parede que ela nunca poderia escalar. O peso da sua rejeição pressionou-a, sufocante e implacável. Ela queria gritar, perguntar-lhe como podia ser tão insensível, exigir que ele visse o que ela via naquela pequena imagem desfocada. Mas não saíram palavras. A sua garganta ardeu e as suas mãos, agora vazias, pareciam insuportavelmente frias. Ela virou-se, os seus passos incertos, cada um mais pesado que o anterior, enquanto se movia em direção à porta. Atrás dela, Leonardo permaneceu imóvel, os seus olhos fixos não nela, mas na paisagem urbana da cidade, como se o mundo, fora da sua janela, importasse mais do que a vida que ele tinha acabado de negar. Quando Sofia finalmente saiu do escritório, a porta fechando-se silenciosamente atrás dela, ela soube que algo dentro dela se tinha partido. A ecografia tinha desaparecido, rasgada em pedaços sem sentido, mas a verdade que ela carregava ainda vivia dentro dela. Naquele momento, ela entendeu que estava sozinha, completa e irreversivelmente sozinha, e que a sua vida tinha acabado de mudar para sempre. O pequeno apartamento cheirava a paredes úmidas e madeira velha, muito diferente do escritório de vidro cintilante que ela tinha deixado para trás. Sofia sentou-se na beira da sua cama estreita, agarrando o seu estômago como se pudesse proteger as frágeis vidas dentro dela da tempestade lá fora. As luzes da cidade cintilavam através das cortinas finas, e o zumbido dos carros a passar recordava-lhe que o mundo continuava a mover-se, indiferente à sua dor.
Ela tinha saído do escritório de Leonardo com nada, a não ser os pedaços de esperança desfeitos, e agora estava confrontada com o silêncio da solidão. A realidade do que se avizinhava pressionava contra o seu peito, mais pesada a cada dia que passava. Os médicos não tinham sido simpáticos com os seus avisos. A gravidez era de alto risco, disseram, e quando as palavras trigêmeos saíram da boca do médico, Sofia sentiu o seu mundo inclinar-se. 3 crianças, não uma, não 2, mas 3 vidas minúsculas a dependerem unicamente dela. A enormidade disso deixou-a a tremer, apanhada entre o terror e a admiração. À noite, ela ficava acordada, o seu corpo a doer, a sua mente a correr com perguntas que não tinham respostas. Como iria ela trabalhar? Como iria ela alimentá-las? Conseguiria ela sequer sobreviver ao parto? Cada incerteza cortava-a como uma faca, mas por baixo de tudo pulsava uma determinação feroz e inabalável. A sua família estava longe, distante não só em quilômetros, mas em coração. Ela tinha escolhido um caminho que a tinha afastado deles anos atrás e sabia que não podia voltar agora a implorar por apoio. Os amigos também eram escassos, espalhados pela cidade com as suas próprias vidas, não preparados para suportar o peso do seu segredo. Ela carregou-o sozinha, levantando-se todas as manhãs, com os olhos inchados e arrastando-se pelo dia, agarrando-se à ideia de que estava a lutar por algo maior do que ela mesma. A solidão era aguda, quase física, uma companheira constante que sussurrava nos cantos silenciosos da sua mente que ela tinha sido abandonada. Mas depois ela punha a mão sobre o seu estômago e sentia o fraco bater, a frágil lembrança de que ela não estava totalmente sozinha. Elas estavam lá, a crescer, à espera, frágeis, mas resilientes. O som de 3 batimentos cardíacos no monitor durante a sua última consulta tinha ficado com ela, enchendo os seus ouvidos muito depois de o médico ter saído da sala. Era tanto um fardo como uma bênção, um sinal de que, apesar das probabilidades, a vida insistia em seguir em frente. Ela encontrava-se a sussurrar promessas no silêncio da noite, dizendo-lhes que nunca desistiria delas, que daria tudo o que tinha para as trazer em segurança para o mundo. O seu corpo enfraqueceu à medida que os meses passavam, o peso de 3 crianças a testar os seus limites de maneiras que ela nunca tinha imaginado. Os seus tornozelos incharam, as suas costas doíam, e havia noites em que a dor a fazia encolher-se e chorar para o travesseiro fino, abafando os seus soluços para que os vizinhos não ouvissem. No entanto, mesmo nos seus momentos mais sombrios, quando o medo a agarrava e a sombra do desespero se estendia longa pelas paredes, havia uma faísca que se recusava a morrer. A imagem da ecografia podia ter sido rasgada em pedaços por Leonardo, mas dentro dela, aquelas vidas minúsculas estavam inteiras, intocadas pela sua rejeição. Ela carregou-as com orgulho e com um tipo de amor doloroso, um amor que crescia mais forte a cada dia que ela sobrevivia à solidão. O apartamento podia ter sido frio, as suas refeições escassas, a sua conta bancária quase vazia, mas a sua vontade estava intacta. Ela não deixaria a decisão de Leonardo definir o futuro dos seus filhos. Ela ficaria na tempestade, maltratada, mas inabalável, porque o que crescia dentro dela valia cada sacrifício. A noite era longa e pesada com o silêncio, quebrado apenas pelo ocasional arrastar dos sapatos das enfermeiras a ecoar pelos corredores estéreis do hospital. Sofia estava deitada na cama de parto, encharcada em suor, o seu cabelo escuro agarrado às suas têmporas, enquanto ondas de dor a rasgavam com um ritmo implacável.
Ela tinha sabido que este dia seria brutal, que trazer 3 crianças para o mundo testaria todos os limites que ela tinha, mas saber e viver eram 2 coisas inteiramente diferentes. Cada contração parecia fogo a rasgá-la. No entanto, ela agarrava-se à ideia de que com cada grito que se seguiria, a sua batalha daria origem à vida. Os seus dedos apertaram a borda do lençol enquanto outra contração se enfurecia e ela gritou, a sua voz rouca, a sua força a desvanecer-se, mas não querendo render-se. Médicos e enfermeiras corriam à sua volta, as suas vozes uma mistura de urgência e encorajamento. "Fica conosco, Sofia, tu consegues", disse um deles, enquanto o outro ajustava os monitores que seguiam, não 1, mas 3, batimentos cardíacos. O som daqueles minúsculos pulsos encheu a sala, constante e insistente, lembrando-a porque não podia desistir. Quando o primeiro filho finalmente chegou, o choro perfurou o ar, cru e frágil, e a visão de Sofia ficou turva com as lágrimas. O seu coração inchou dolorosamente enquanto ela vislumbrava um rosto minúsculo, vermelho e enrugado, com tufos de cabelo castanho a brilhar sob a luz dura do hospital. Antes que ela pudesse sequer processá-lo, a próxima onda de dor consumiu-a, arrastando-a mais fundo para a tempestade. O segundo bebé seguiu-se, e depois o terceiro, cada chegada acompanhada por choros que soaram como um coro, a sobrepor-se e a entrelaçar-se num som tão puro e avassalador que Sofia mal conseguia respirar. A exaustão era imensa, o seu corpo tremia violentamente, o seu peito arfava com respirações curtas, e ela sentiu como se fosse partir-se em pedaços. Mas, no meio do caos, ela foi dominada pela admiração. Ela tinha conseguido, contra as probabilidades, contra a solidão, contra o peso da rejeição e do medo, ela tinha trazido 3 novas vidas para o mundo. As enfermeiras trabalharam rapidamente, embrulhando os recém-nascidos em mantas macias e, um por um, foram trazidos para o seu lado. Quando o primeiro embrulho foi colocado nos seus braços, o coração de Sofia pareceu parar. Os dedos minúsculos do bebé enrolaram-se instintivamente, agarrando a sua pele como que a dizer, "Eu estou aqui." As suas lágrimas agora corriam livremente, a rolar pelas suas bochechas, enquanto ela sussurrava os seus nomes com uma voz trêmula. Clara, Leonor, Madalena. Cada nome carregava um pedaço do seu coração. Cada criança um milagre que tinha sido negado por um homem, mas abraçado inteiramente por ela. Ela olhou para elas, chocada com a forma como já se pareciam com Leonardo, com as suas pestanas escuras e a mais tênue sugestão dos seus olhos castanhos. Era como olhar para pedaços dele, lembranças do passado que ela queria esquecer. No entanto, elas eram suas, inteiramente suas, e naquele momento ela não sentiu amargura, apenas uma avassaladora onda de amor. A sua exaustão era esmagadora, mas o peso de 3 vidas quentes e frágeis contra o seu peito encheu-a de uma força que ela pensava há muito tempo ter desaparecido. A dor e o medo derreteram-se, substituídos por uma quietude quase sagrada. Ela pressionou os seus lábios contra cada testa minúscula, inalando o fraco cheiro da pele de recém-nascido, e prometeu-lhes, silenciosamente, que não importava o quão difícil a vida se tornasse, elas nunca conheceriam o abandono, não da parte dela. O seu corpo estava fraco, a sua mente gasta, mas o seu coração ardia ferozmente, agora ligado a 3 pequenas almas que dependiam dela completamente. A sala à sua volta desvaneceu-se na insignificância. As máquinas, as paredes estéreis, as enfermeiras a correr, tudo se tornou um borrão no fundo, enquanto Sofia estava sentada a embalar as suas filhas.
lágrimas de alegria misturadas com lágrimas de exaustão. Ela nunca se tinha sentido tão completamente partida e, no entanto, tão profundamente inteira. Numa noite, a solidão de anos foi substituída por um frágil, mas poderoso sentido de pertença. Ela já não era apenas a Sofia, a mulher que tinha sido deixada para trás. Ela era uma mãe, e não apenas de uma, mas de 3 pequenos milagres que tinham escolhido lutar para entrar no mundo ao lado dela. Os anos que se seguiram desfocaram-se numa torrente de noites sem dormir, responsabilidades intermináveis e um amor tão feroz que às vezes assustava Sofia. O seu pequeno apartamento tornou-se tanto um campo de batalha como um santuário. Os seus quartos apertados, cheios dos choros, risos e caos de 3 meninas a crescer. Todas as manhãs começavam antes do nascer do sol com o som de Clara a chamar, a sua pequena voz a acordar as suas irmãs, e em breve todas as 3 estavam a clamar por atenção, comida e conforto. Sofia, exausta e a viver de fragmentos de descanso, juntava-as perto preparando biberões, dando-lhes papas de aveia à colher, mudando fraldas e acalmando discussões antes que ela tivesse tempo de sequer olhar para o relógio. O peso de as criar sozinha pressionava contra o seu peito diariamente, mas a visão dos seus olhos arregalados e sorrisos inocentes dava-lhe a força para continuar, mesmo quando o seu corpo gritava por alívio. O trabalho tornou-se uma luta implacável. Ela tinha 2 empregos, limpava escritórios de manhã cedo e trabalhava em turnos tardios num restaurante, para ter comida na mesa e um teto sobre as suas cabeças. Os seus pés doíam constantemente, as suas costas nunca pareciam relaxar da tensão, e às vezes ela voltava para casa tão cansada que mal conseguia levantar as meninas para a cama. No entanto, quando Clara, Leonor e Madalena se aninhavam contra ela à noite, os seus pequenos braços a enrolar-se à sua volta, como se ela fosse o seu mundo inteiro, a fadiga dissolvia-se em algo suportável. Ela sussurrava histórias para elas no escuro, contos de princesas que sobreviviam a provações impossíveis, nunca confessando que estas histórias eram, na verdade, as suas próprias esperanças, para elas disfarçadas de contos de fadas. As meninas cresceram rapidamente, idênticas na aparência, mas já a revelarem diferentes traços de personalidade. Clara era a ousada, sempre a primeira a experimentar coisas novas e a testar a paciência da sua mãe com uma curiosidade atrevida. Leonor era mais gentil, propensa a uma observação silenciosa e a súbitas explosões de afeto, a criança que subia para o colo de Sofia sem ser chamada apenas para descansar a cabeça contra o seu peito. Madalena, a mais nova por minutos, parecia carregar o peso da energia das suas irmãs, maliciosa e a rir sem parar, transformando até os momentos mais difíceis em alegria inesperada. Juntas, elas enchiam cada canto do apartamento de vida, as suas vozes a ecoar nas paredes finas, até que os vizinhos se queixavam frequentemente. Sofia pedia desculpa com sorrisos cansados, mas por dentro ela apreciava o barulho, pois isso recordava-lhe diariamente que já não estava sozinha. Havia noites, no entanto, em que a solidão se esgueirava de volta com uma intensidade sufocante. Depois de as meninas finalmente adormecerem, ela sentava-se à mesa da cozinha, a olhar para as contas que mal tinha dinheiro para pagar, a perguntar-se quanto tempo mais conseguiria evitar que tudo desabasse. As suas mãos tremiam enquanto ela rabiscava números, a calcular e a recalcular até que a tinta borrasse na página, mas não importava quão sombria a matemática parecesse, ela recusava-se a deixar o desespero vencer. Ela pensava no Leonardo por vezes, no homem que as tinha negado, e por um momento fugaz,
A raiva subia no seu peito. Mas ao olhar para as suas filhas a dormir pacificamente na sua cama partilhada, os seus rostos idênticos, serenos e confiantes, essa raiva derretia-se. Elas valiam cada sacrifício e ela jurava repetidamente que as protegeria de alguma vez se sentirem indesejadas. À medida que o terceiro ano se aproximava, Sofia percebeu o quanto todas elas tinham crescido juntas. As meninas podiam andar, falar, rir e cantar, as suas personalidades a florescer como flores silvestres, apesar das rachas no asfalto das suas vidas. O seu corpo carregava as marcas da exaustão, os seus olhos com olheiras que nunca pareciam desaparecer, mas o seu espírito estava mais forte do que alguma vez tinha estado. Cada marco, primeiros passos, primeiras palavras, a primeira vez que todas as três a chamaram de mamã, em uníssono, ficou gravado na sua memória como tesouros aos quais ela se agarrava durante os dias mais sombrios. Ela vivia no limite da sobrevivência, mas dentro dessa luta, ela descobriu um amor tão avassalador que nem a memória da rejeição conseguia diminuir o seu brilho. A vida de Sofia era dura, brutalmente assim, mas ela tinha criado um lar onde o amor superava a escassez, onde o riso se elevava acima da preocupação e onde 3 meninas floresciam contra as probabilidades. A sua existência já não era sua, pertencia a Clara, Leonor e Madalena. E embora o seu corpo doesse e o seu espírito fosse testado diariamente, ela não trocaria uma única dificuldade, pois aqueles 3 pares de olhos castanhos tinham se tornado a própria razão pela qual ela continuava a respirar. O pequeno restaurante era quente e ruidoso, cheio do zumbido das vozes, do tilintar dos talheres e do cheiro doce de pão cozido. Sofia estava sentada numa mesa de canto com as suas filhas, as suas pequenas mãos pegajosas com gelado, enquanto riam e discutiam sobre quem tinha a maior colher. Clara inclinou-se para de frente, os seus olhos castanhos arregalados, com determinação, enquanto insistia que merecia outra colherada, enquanto Madalena esticava o braço por cima da mesa para roubar da taça da sua irmã, a rir-se tanto que quase derrubou a sua cadeira. Leonor, sempre a pacificadora, tentou distraí-las apontando para as luzes coloridas penduradas no teto. Os seus risos soaram acima da conversa do restaurante, arrancando sorrisos afetuosos dos clientes próximos. Sofia observava-as com um sorriso cansado, mas orgulhoso, afastando uma madeixa de cabelo escuro do seu rosto, enquanto as ajudava a limpar os dedos pegajosos e guiava as colheres de volta para as taças antes que demasiado se derramasse sobre a mesa. Por um momento, ela permitiu-se esquecer o peso constante da responsabilidade e simplesmente saboreou o som da alegria das suas filhas. Depois ela sentiu uma consciência de que alguém estava a observar. No início, ela ignorou, assumindo que era apenas a curiosidade natural que as pessoas mostravam frequentemente quando percebiam que as 3 meninas eram idênticas. Mas, quando ela levantou o olhar, a sua respiração ficou presa na sua garganta. Do outro lado da sala, numa mesa não muito longe da delas, estava Leonardo Valente. Ele estava vestido impecavelmente como sempre, noutro fato castanho claro que se agarrava aos seus ombros largos, o seu cabelo bem penteado, a sua presença imponente, mesmo num ambiente casual. Ele parecia mais velho, mais sério, mas na sua expressão havia algo de novo, algo frágil que cintilou quando o seu olhar caiu sobre a mesa dela. Sofia congelou. O seu coração a bater tão forte que ela pensou que se poderia partir. Ela queria desviar o olhar, fingir que não o tinha visto, mas os olhos dele já se tinham fixado nos dela, e os anos entre eles
desvaneceram-se num instante. O olhar de Leonardo mudou do seu rosto para as 3 meninas ao seu lado e Sofia viu o momento exato em que a verdade o atingiu. A sua postura enrijeceu, o seu maxilar apertou-se, e, no entanto, não havia como negar o que ele via. Clara, Leonor e Madalena viraram-se para ele com olhares curiosos, os seus olhos castanhos, os olhos dele, a brilharem sob as luzes do restaurante. A semelhança era inegável. A respiração de Sofia tremeu enquanto ela olhava para as suas filhas e depois de volta para o homem que outrora tinha rasgado a própria prova da sua existência. Ele parecia como se alguém tivesse puxado o chão por baixo dele, o verniz polido do poderoso CEO a rachar enquanto o reconhecimento se infiltrava nas suas feições. O peito de Sofia apertou-se com emoções conflitantes. A raiva ardeu dentro dela, memórias daquele escritório, da ecografia rasgada em 2, das palavras "esquece" a ecoar nos seus ouvidos. Mas ao lado da raiva estava uma dor, uma velha ferida aberta de novo, e por baixo de tudo um estranho e frágil sentido de reivindicação. Ele já não as podia negar. A evidência estava viva, a respirar, a rir, e a olhar para ele com os seus próprios olhos castanhos. Leonardo finalmente encontrou a sua voz, embora fosse quebrada e incerta. "Elas são mesmo parecidas comigo", sussurrou quase para si mesmo, como se ainda precisasse de o dizer em voz alta para acreditar. Ele estendeu uma mão a tremer, mas parou a meio do caminho, incerto, os seus dedos a enrolarem-se num punho. "Eu não sabia. Eu não..." Cortou-se a si mesmo, a sua garganta a fechar-se com o peso da verdade que ele tinha evitado por tanto tempo. O olhar de Sofia endureceu, e ela abanou a cabeça lentamente. "Tu sabias?", disse calmamente, as suas palavras mais afiadas do que qualquer acusação gritada com raiva. "Eu mostrei-te, e tu rasgaste-o. Disseste-me para esquecer, e eu não tive outra escolha a não ser carregar tudo sozinha." A sua voz rachou ligeiramente, mas ela manteve o queixo erguido, recusando-se a deixá-lo ver as lágrimas que ameaçavam subir. As meninas trocaram olhares, demasiado jovens para entender a história, a desenrolar-se entre a sua mãe e o estranho que estava à sua frente, no entanto, velhas o suficiente para sentir a sua importância. Clara perguntou: "Mamã, quem é ele?" E o coração de Sofia apertou-se com a pergunta. Ela olhou para os seus rostos inocentes, para a confiança nos seus olhos, e engoliu o nó na sua garganta. "É alguém de há muito tempo", respondeu suavemente, as suas palavras deliberadamente vagas, embora a verdade pairasse pesada no ar. Leonardo estremeceu com a distância no seu tom, a forma como ela falou como se ele não fosse nada mais do que um fantasma do passado. Por 3 anos ele tinha vivido no seu império de riqueza e poder, acreditando-se intocável, mas agora ele sentia-se nu perante 3 pequenas crianças e a mulher que tinha sobrevivido sem ele. O peso da vergonha pressionou-o até os seus ombros se curvarem, e ele sentiu-se a lutar para respirar. "Sofia", disse de novo, o nome dela a escapar dos seus lábios como uma súplica. "Eu cometi um erro, o pior erro da minha vida. Por favor, deixa-me explicar, deixa-me..." Ela cortou-o com uma mão levantada, os seus olhos azuis a brilhar. "Explicar o quê? Que foste demasiado orgulhoso, demasiado assustado, demasiado egoísta para enfrentar a realidade. Não há nada que possas dizer que possa apagar as noites que passei acordada a perguntar-me se elas iriam sobreviver, ou as manhãs em que fui trabalhar sem dormir, porque não tinha mais ninguém em quem me apoiar. Tu não estavas lá, Leonardo. Eu estava." A sua voz tremeu, mas cresceu mais forte a cada palavra,
e pela primeira vez ele viu a profundidade da sua força, uma força nascida de anos de luta e sacrifício. À sua volta, o restaurante continuou como se nada tivesse mudado. Os pratos tilintavam, as conversas zumbiam e o riso flutuava de outras mesas, mas na dela o mundo parecia suspenso no silêncio, o ar espesso com verdades não ditas. Leonardo ficou enraizado a olhar para as crianças que carregavam as suas feições e para a mulher que ele outrora tinha rejeitado. Sofia, a sua mão ainda a descansar protetoramente no ombro de Leonor, recusou-se a ceder, a sua presença inabalável apesar da tempestade arraiar no seu coração. Ele queria estender a mão para ultrapassar a distância. Pela primeira vez na sua vida, ele entendeu que nem tudo podia ser comprado, controlado ou exigido. A verdade estava ali, viva e inegável, e exigia dele algo que o dinheiro e o poder nunca poderiam fornecer. Naquela noite, Leonardo ficou acordado no seu penthouse, a olhar para o teto enquanto as luzes da cidade sangravam pelas janelas do chão ao teto, a gozar com ele, com o seu brilho. Durante anos ele tinha construído o seu império tijolo a tijolo, negócio após negócio, acreditando que o sucesso e a riqueza o protegeriam do arrependimento, que o poder silenciaria quaisquer dúvidas sobre as escolhas que ele tinha feito. Mas as palavras de Sofia ecoaram na sua mente com uma força da qual ele não conseguia escapar. Ele viu novamente a imagem de 3 meninas, os seus olhos castanhos a refletir os seus, o seu riso afiado como uma faca, porque revelava tudo o que ele tinha perdido. O som assombrou-o, e pela primeira vez em anos ele sentiu-se impotente, despojado da ilusão de que a sua vida estava inteira. Ele pressionou as suas mãos contra a sua cara, mas o peso da vergonha pressionou mais forte, e nenhum copo de uísque, nenhuma distração podia abafá-lo. Ele pensou de volta naquele dia no seu escritório, no momento em que a Sofia tinha estado à sua frente, com as mãos a tremer, e ele tinha rasgado a única prova de vida que ela tinha tido a coragem de partilhar. A memória ardeu agora com uma clareza abrasadora, e ele não conseguia acreditar quão frio ele tinha sido. Na altura, ele tinha dito a si mesmo que estava a proteger a sua carreira, a proteger a sua vida cuidadosamente construída, convencendo-se de que a paternidade só iria arruinar tudo pelo que ele tinha trabalhado. Agora essas justificações soavam ocas, patéticas até, comparadas com a realidade do que ele tinha perdido. Ele tinha abandonado não só a Sofia, mas 3 filhas que o poderiam ter conhecido desde o início, que poderiam ter procurado a sua mão, que poderiam ter crescido com o seu riso em vez da sua ausência. O pensamento arranhou o seu peito até que ele mal conseguia respirar. De manhã, o seu reflexo no espelho parecia-lhe estranho. O cabelo cuidadosamente arranjado, o fato caro, a máscara impecável de confiança pareciam sem sentido, quase ridículos. Por baixo da superfície estava um homem esvaziado pela culpa, um homem que tinha alcançado tudo o que a sociedade lhe dizia que importava e, no entanto, encontrava-se despojado da única coisa que realmente importava. Ele fez o seu caminho para o pequeno apartamento de Sofia, o seu coração a bater com uma mistura de pavor e determinação. O prédio era modesto, um contraste gritante com as torres cintilantes onde ele vivia, e ele hesitou na porta, quase a voltar atrás. Mas depois ele lembrou-se da forma como a Clara tinha inclinado a cabeça para ele, curiosa e destemida, e a forma como a voz de Sofia tinha tremido com força e dor. Ele bateu, incerto se ela sequer o deixaria falar. Sofia abriu a porta com olhos cautelosos, o seu cabelo escuro preso de forma solta,
a fadiga gravada nas suas feições. Ela olhou para ele não com surpresa, mas com resignação, como se soubesse que ele viria, mas não tivesse fé no que ele pudesse dizer. O riso das meninas ecoou fracamente lá de dentro, uma forte lembrança do que ele tinha perdido, e Leonardo sentiu a sua garganta apertar. "Por favor, deixa-me falar", disse suavemente, a sua voz despojada da autoridade que outrora carregava. Sofia cruzou os braços, a sua postura rígida, os seus olhos azuis afiados. "Falar? Depois de 3 anos de silêncio? Depois de eu te ter implorado para me veres, para as veres? Onde estavas quando eu estava a trabalhar em 2 empregos só para ter comida na mesa? Onde estavas quando elas estavam doentes, quando choravam durante a noite, quando eu pensei que não sobreviveria a mais um dia? Tu não podes simplesmente aparecer agora e agir como se as palavras fossem consertar tudo. A sua raiva era silenciosa, mas devastadora, cada frase a bater mais forte que a anterior. Leonardo baixou o olhar, o seu peito pesado de vergonha. Ele queria explicar que tinha tido medo, que se tinha convencido de que era incapaz de ser pai, que tinha enterrado a sua consciência por baixo de camadas de sucesso. Mas enquanto olhava para ela, a lutar tão ferozmente, apesar da exaustão que carregava, ele percebeu que as desculpas não tinham sentido. Ele ajoelhou-se, um homem irreconhecível do orgulhoso executivo que outrora a tinha despedido, e a sua voz rachou enquanto ele dizia: "Eu estava errado. Eu não mereço perdão. Eu não mereço-te a ti ou a elas, mas eu quero tentar. Deixa-me estar perto delas. Deixa-me fazer até as mais pequenas reparações. Por favor, Sofia, eu não posso desfazer o passado, mas passarei o resto da minha vida a tentar se tu me deixares." A respiração de Sofia ficou presa na sua garganta ao vê-lo ajoelhado, o seu exterior polido estilhaçado. Por um longo momento ela não disse nada, dividida entre a fúria que a tinha mantido a seguir em frente por 3 anos e a fraca, perigosa faísca de esperança que ela tinha enterrado profundamente dentro de si. Atrás dela, o som de Clara, Leonor e Madalena a brincar flutuou para a sala, as suas vozes brilhantes e intactas, e ela olhou para elas com o tipo de amor que a tinha carregado através de todas as dificuldades. Quando ela olhou de volta para Leonardo, a sua expressão era dura, a sua voz firme. "Tu nunca saberás o peso do que nos fizeste passar", disse ela, "e nada do que faças irá apagá-lo. Se queres provar que és mais do que o homem que foi embora, então mostra-me, mostra-lhes. Não digas apenas as palavras, vive-as." Leonardo acenou com a cabeça, o seu peito a apertar com alívio e medo. Ele entendeu agora que isto não era um simples pedido de perdão, mas um teste à sua alma, uma provação que exigiria mais dele do que qualquer negócio alguma vez tinha exigido. Ele levantou-se lentamente, humilhado, carregando o pesado conhecimento de que a redenção não viria depressa, se viesse de todo. No entanto, naquele momento, pela primeira vez em anos, ele sentiu um frágil sentido de propósito a acender-se dentro dele. Ele tinha 3 filhas e uma mulher que tinha sobrevivido à sua ausência. E embora ele ainda não as merecesse, ele lutaria com tudo o que tinha para ganhar o seu lugar nas suas vidas. Os meses que se seguiram foram ao contrário de tudo o que Leonardo alguma vez tinha conhecido. O homem que outrora media o seu valor em contratos e relatórios trimestrais, agora media os seus dias em pequenas vitórias. A forma como o riso de Clara mudava de cauteloso para livre quando ele a pegava ao colo no parque, a forma como os olhares tímidos de Leonor se suavizavam em confiança enquanto ela procurava a sua mão, e a forma como a Madalena subia para o seu colo,
sem ser convidada, a puxar pela sua gravata até que ele abandonasse o seu telemóvel para lhe dar a sua total atenção. No início, as meninas estavam hesitantes, curiosas, mas distantes, os seus jovens corações incertos de quem era este estranho. No entanto, as crianças têm uma maneira de sentir a verdade e elas viram rapidamente que ele estava a tentar. Ele tropeçou frequentemente, queimou o pequeno almoço mais vezes do que se importava de admitir e fez tentativas desajeitadas de trançar cabelo que acabavam em emaranhados, mas ele aparecia todos os dias e, com o tempo, a sua persistência tornou-se o seu próprio tipo de amor. Sofia observou esta transformação com um coração guardado. Ela tinha passado anos a convencer-se a si mesma de que não precisava dele, que ele não era nada a não ser uma dolorosa memória, e agora aqui estava ele na sua cozinha, ajoelhar-se no chão para ajudar a Madalena a construir torres com blocos desencontrados, enquanto a Clara o corrigia sobre como empilhá-los. Havia noites em que ela ficava acordada a perguntar-se se era uma tola por o deixar de volta nas suas vidas, assombrada pela memória de papel rasgado e promessas quebradas. No entanto, quando ela ouvia os gritos de alegria das meninas enquanto ele as rodopiava na sala de estar, ou quando ela o via a voltar para a casa do seu escritório só para se sentar de pernas cruzadas no chão e ler histórias para dormir até a sua voz ficar rouca, ela sentia as suas paredes enfraquecerem. O seu remorso não estava nas suas palavras, mas nas suas ações, repetidas uma e outra vez até começarem a parecer menos como penitência e mais como devoção. Não foi um caminho fácil. Houve discussões, velhas feridas reabertas sem aviso, momentos em que a raiva de Sofia surgia com intensidade crua. Ela exigiu respostas por noites que ele nunca poderia devolver, por anos de silêncio, e Leonardo enfrentou cada confronto sem defesa, aceitando a sua fúria como o seu fardo a carregar. Ele não implorou por atalhos para o perdão. Em vez disso, ele deixou o peso dos seus erros pairar pesado sobre ele, uma lembrança do homem que ele tinha sido e do homem que ele estava a tentar tornar-se. Lentamente, quase imperceptivelmente, os limites afiados entre eles começaram a suavizar-se, esculpidos pelo tempo, pela paciência e pelo simples ritmo da vida partilhada. Uma noite, meses depois daquele primeiro encontro no restaurante, Sofia ficou à porta do quarto das meninas, a observar enquanto Leonardo as punha na cama. Clara insistiu numa história a mais. Leonor sussurrou um segredo ao seu ouvido que o fez sorrir, e Madalena recusou-se a dormir a não ser que segurasse a sua mão. Ele ficou lá, muito depois de as pálpebras delas se terem pesado, a sua alta estatura curvada sobre a cama minúscula, a sua expressão terna, de uma forma que Sofia nunca tinha visto antes. Algo dentro dela mudou enquanto ela o observava, não com a esperança imprudente da rapariga que ela outrora tinha sido, mas com a fé cautelosa de uma mulher que tinha resistido e sobrevivido. Pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que talvez as pessoas pudessem mudar, que talvez até as feridas mais profundas pudessem curar. Mais tarde naquela noite, quando o apartamento estava silencioso e a cidade zumbia suavemente para lá das janelas, Sofia estava sentada à mesa da cozinha enquanto Leonardo arrumava os pratos sem ser pedido. Ele movia-se com um tipo de reverência, como se até as tarefas mais pequenas importassem, e quando ele finalmente se sentou em frente a ela, o silêncio entre eles não era pesado, mas vivo com algo não dito. Ela olhou para ele por muito tempo, vendo tanto o homem que a tinha magoado como o homem que estava a aprender,
dia após dia, a fazer as pazes. A sua voz era suave, quase frágil, quando ela finalmente falou. Eu perdoo-te. As palavras pairaram no ar a tremer com dor e alívio, e Leonardo congelou, os seus olhos a encherem-se de lágrimas que ele não tentou esconder. Ele esticou-se por cima da mesa e, quando a sua mão encontrou a dela, não foi o início de um conto de fadas, mas o frágil começo de algo real. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios e sombras do passado, mas Sofia já não carregava o fardo sozinha. As suas filhas, 3 reflexos brilhantes e bonitos das suas falhas e da sua esperança, ligaram-nos de uma forma que nada mais poderia. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu o seu coração relaxar, e Leonardo sentiu o peso da redenção a assentar nos seus ossos. A história das suas vidas tinha sido marcada pelo abandono e pela dor, mas enquanto eles estavam sentados juntos naquele pequeno apartamento com o som das suas filhas a respirar no quarto ao lado, eles sabiam que o seu final, embora imperfeito, tinha finalmente encontrado a sua luz.